Olá, família! Hoje nós vamos estudar Colossenses, tá bom? A gente terminou a carta aos Filipenses e vamos entrar aqui na carta aos Colossenses agora. Bom, qual que é a diferença entre a carta aos Filipenses e a carta aos Colossenses? Muitas das coisas que tem aqui, na verdade, na carta de Filipenses também tem a carta, no conteúdo da carta aos Colossenses. Muitas coisas se repetem. Porém, são povos diferentes. Uma coisa diferente também é que o apóstolo Paulo, ele esteve entre os filipenses, ele fundou essa igreja com outros missionários lá. Já em Colossenses, ele conhece o pastor lá, que o nome dele é Epáfras, né? Mas ele não esteve entre os colossenses, ele não fundou essa igreja, tá bom? E para mim foi bem especial isso, porque o apóstolo Paulo está escrevendo aos colossenses, a quem ele não havia estado lá, mas ele se preocupa com eles, né? Na verdade, esse Epáfras, né, que é o pastor lá, provavelmente ele pediu para o apóstolo Paulo escrever uma carta também aos colossenses, né? E veja bem, o apóstolo Paulo ele dá a mesma atenção. Por exemplo, Filipenses tem 4 capítulos e Colossenses também tem 4 capítulos. E são coisas muito especiais. E ainda que algumas coisas que estão escritas em Filipenses se repetem na carta aos Colossenses, ainda assim são coisas diferentes. E também ele pede, né, na carta aos Colossenses que circule em outras igrejas também essa mesma carta. Tá bom? Eu acho isso bem especial porque até mesmo nós, estudando essas cartas de Paulo, que foi feita na antiguidade, serve para nossos dias. Então, a mesma palavra do Senhor sobre a divindade do Senhor, a salvação, é uma verdade única que serve para todos nós. Então, vamos lá, sem demora aqui. Vou tentar compartilhar alguns versículos do capítulo 3 e tentar entrar aqui um pouquinho, não, do capítulo 1 e depois vou tentar entrar aqui no capítulo 2, tá bom? Então, vamos lá. Colossenses capítulo 1, versículo 3 e 4 diz assim: Graças damos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e oramos sempre por vós, porquanto ouvimos que a vossa fé em Cristo Jesus é da caridade que tendes para com todos os santos. Então, o apóstolo Paulo ouviu, né, provavelmente aqui de Epáfras, né, esse pastor que era lá dos Colossenses, da fé que eles tinham, que eles abraçaram a fé. E desde o momento em que eles receberam a fé, o apóstolo Paulo, nós oramos por vocês, desde esse momento. Eu achei muito bonito o apóstolo Paulo orar por pessoas que ele não conhecia pessoalmente, né? Orar por outras igrejas que ele não esteve lá presentemente, né? Isso me fez pensar também em orar também por outras igrejas, por outras alas, né? Por exemplo, não orar somente para que Deus abençoe a minha ala, mas abençoe a ala de outras pessoas também, né? Me fez pensar um pouquinho sobre isso aqui. Versículo 7 diz assim: Como também o apresentaste de Epáfras, nosso amado conservo, e para vós é fiel ministro de Cristo, né? O qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Então, esse Epáfras, que era o pastor dele, havia anunciado, né, ao apóstolo Paulo a fé que os colossenses havia abraçado. E aí, então, provavelmente ele pede para o Paulo também escrever uma carta para eles aqui. Vamos aqui no versículo 12, né? As coisas que o apóstolo Paulo vai escrevendo aqui. Diz assim: Dando graça ao Pai que nos fez idôneos na participação da herança dos santos da luz, né? Essa parte aqui que o apóstolo Paulo fala, que Deus nos fez idôneos, né? Essa palavra aqui significa nos qualificou, nos tornou dignos, nos deu capacidade. Então, o próprio Deus nos dá a capacidade de nos tornarmos filhos da luz, seus filhos, tá bom? Versículo 13: O qual nos tirou dos poderes das trevas e nos transformou para o reino de Deus amado. Aqui é muito importante, né, que é, o evangelho chegando em Colossenses, eles abraçaram esse evangelho, então eles saíram das trevas e vieram para a luz, tá bom? E aqui a palavra que ele fala, né, que eles entraram para o reino de seu filho amado, né? Transportou a palavra que foram transportados aqui. Então, o reino de Deus está na terra hoje, né? Não o reino no sentido como vai ser no milênio, que vai ser um único governo, né? Tudo por Jesus Cristo, tudo certinho, um reino perfeito. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela é um reino de Deus na terra.
É como se fosse um quartel-general que tem que ir avançando, crescendo, 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 até alcançar o mundo todo com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então eu gostei dessa parte aqui que ele fala sobre isso. Ele fala aqui nesse versículo 13 também, que ele nos tornou participante, ou seja, o Senhor nos faz fazer parte, né, tomar parte da herança, né, dos santos, junto com os santos da luz aqui. Versículo 14. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então a remissão dos pecados é a nossa redenção, tá bom? O tirar o pecado do mundo, tirar os nossos pecados nos capacita para voltar à presença de Deus. Tá bom? Então é o que ele fala aqui no versículo 14. Versículo 15 ele diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criatura. Aqui ele está falando de Jesus Cristo, né? E ele fala que é a imagem do Deus invisível. Deus nunca permitiu fazer-se uma imagem de si mesmo, né? Os outros povos tinham deuses com estátuas, figuras ali para ser adorado. Deus ele falou: não farás imagem de escultura, né? Nem do que é em cima na terra, no céu. Aliás, fazer escultura de outros também deuses, né? Também era pecado. Mas Deus ele não se permitia ser adorado por meio de uma imagem, tá bom? Mas aqui também não significa que Deus não tem uma imagem, né? Ele tinha sim, até nós lemos lá em Gênesis 1, 27, né? E o homem foi criado à imagem de Deus, né? Então, a forma de Deus é a imagem de um homem, né? Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Aqui quando ele diz o primogênito de toda a criatura, que aqui significa que Cristo, ele criou todas as coisas. O primogênito aqui não significa só no sentido de ser o irmão mais velho, mas o irmão mais velho, na verdade, ele nasceu primeiro. Então aqui está dizendo que Cristo, ele veio antes de todas as coisas existir fisicamente, tá bom? O versículo 16, né, fala um pouco aqui da origem, né, de todas as coisas que Cristo ele criou. Diz assim: porque por eles foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam poderes. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele, né? Então todas as coisas foram criadas por Deus e essas coisas precisam ser redimidas, ser salvas. Quando houve a queda, né, de Adão e Eva, todas as coisas tornaram-se corruptíveis, envelhece, estraga. Então era necessário ter uma redenção. No nosso caso, precisamos ser redimidos também da morte e do pecado. Então ele diz aqui no versículo 22, como isso ocorre, né? Diz o versículo 22. No corpo de sua carne, pela morte, para ente de si apresentar aos santos irrepreensíveis e inculpáveis, né? Então aqui fala que por meio da carne de Cristo, por meio da morte de Jesus Cristo, perante ele, né, nós somos apresentados como santos irrepreensíveis ou inculpáveis, ou seja, não que eu não tenho culpa ou que eu não mereça alguma repreensão, sim, tenho pecados, erros, mas Cristo ele paga pelos meus erros, então eu me torno irrepreensível, eu me torno inculpável, porque os meus pecados Cristo leva por meio do sofrimento dele. Bom, então eu acho bem relevante, né, o apóstolo Paulo explicar essas coisas aqui aos colossenses, né, para manter eles firmes na fé aqui. Vamos lá aqui então o versículo 23, né? Apesar de Cristo ele ter sofrido por nós, pago por nossos pecados, o apóstolo Paulo coloca ali uma condição para que eles também se mantenham firmes, né, no evangelho. Versículo 23. Se todavia permanecerdes fundados firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que ouviste, o qual é pregado a toda criatura que há debaixo do céu, o qual eu, Paulo, fui feito ministro. Então o apóstolo Paulo também pregava esse evangelho. Epáfras, né, que era o pastor deles, pregaram também, eles abraçaram esse evangelho. Mas veja, né, que para você receber essa redenção, ser limpo de seus pecados, ser inculpável, né, você precisa o quê? Permanecer nos fundamentos da fé que foi entregue.
né? Além de permanecer, né, na fé aqui, né, ele fala também, ó, permanecer significa ser fortes e fiéis, não é somente estar dentro da igreja, mas ser forte e fiel, tá bom? E isso significa persistir em continuar com Deus, tá bom? E aí ele fala também, não vos moverdes, né? Ou seja, não sair do evangelho, não entrar em apostasia. É muito triste quando alguém que conhece a verdade foi batizado e ela se desvia depois, né? Sai do evangelho e às vezes se tornando até opositor, tá bom? Vamos lá aqui agora, rapidinho para o capítulo 2 de Colossenses, tá bom? Vou ler alguns versículos aqui, começando pelo versículo 4, que diz aqui: E digo isso para que ninguém vos engane, com palavras persuasivas. Então ele vem alertando aqui os colossenses dizendo, olha, vocês abraçaram a verdade, vocês têm que continuar nessa verdade, né? Para vocês ter essa remissão de seus pecados, vocês têm que continuar nessa verdade. E aí, então, ele fala para não se afastar do evangelho. E aqui no capítulo 2, então, no versículo 4, ele diz: E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, né? O que Paulo está dizendo com isso? Porque outras pessoas iam lá e compartilhavam um outro tipo de evangelho, né? Ou até mesmo nós já falamos muito sobre isso, aqueles judeus, né, que iam lá tirar os cristãos do caminho que eles estavam para levar eles para a lei de novo, né? Para a lei mosaica, queria que eles se tornassem judeus. Então, o apóstolo Paulo fala para eles não caírem nessa com palavras, mesmo que muitas das coisas que eles pudessem falar fizesse sentido, tá bom? Inclusive tem uma escritura lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, né, que o apóstolo usa também essa palavra de persuasão. E o próprio apóstolo Paulo, sendo muito instruído, ele fala que ele não usava de persuasão para ajudar as pessoas a ter um testemunho do evangelho. Olha o que ele diz lá. A minha palavra e minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e poder de Deus. Ou seja, a gente tem que conhecer a verdade não porque faz sentido, mas porque o Espírito de Deus nos revelou. Igual quando nós vamos ler o livro de Mórmon e perguntar a Deus que é verdadeiro. Então, por meio de resposta de Deus, por meio do Espírito Santo é que nós podemos saber a verdade, né? Não é porque algo faz sentido, né? Não é com palavras persuasivas, mas sim por meio de revelação que nós conhecemos as coisas de Deus. Versículo 5 ele diz assim: Porque ainda que estejais ausente quanto ao corpo, todavia em espírito estou convosco, regozijando e vendo a vossa ordem e a firmeza de vossa fé em Jesus Cristo. Então ele mostra aqui que ele está bem feliz com os colossenses, né, embora não os conhecesse, mas ele fala, embora eu estivesse não com vocês corporalmente, mas em espírito. O que ele quer dizer? Ele está preso, né? Ele está preso lá em Roma, mas ele está lembrando dos colossenses por meio dessa carta, tá bom? Então, é como se ele estivesse lá, né? É isso que ele está falando. Versículo 6. Pois como recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Assim como eles abraçaram o Evangelho, conhecendo Jesus Cristo, que eles deveriam andar nele. Esse andar nele aqui significa assim viver, né? Assim como eles conheceram a Jesus Cristo, agora eles devem viver de acordo com o que eles conhecem, né? E isso me lembrou aqui de João 14, versículo 6, Jesus Cristo dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, conhecer é conhecer Cristo e permanecer em Cristo é viver, né, as coisas que ele ensinou. Versículo 7, arraigados e edificados sobre neles e confiando na fé, assim como foste enviado abundantemente em ação de graça. Então, novamente, ele usa essa palavra aqui, né, de como devemos permanecer e viver em Cristo. Ele fala arraigados e edificados. São palavras profundas de raízes de árvore, né? Então, nós devemos estar em Cristo enraizados, seria assim. E edificados é de fundamentos de edifícios mesmo, de construções que são sólidas e firmes. É isso que ele expressa aqui, que nós devemos estar no caminho do Senhor. Versículo 8 diz:
Vede que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Que ele fala para nós, é quase como se ele estivesse falando sobre aquela outro versículo que fala sobre conhecer a Deus por meio de revelação, não por meio de sabedoria humana, como o apóstolo Paulo fala, por meio do Espírito do Senhor. Então aqui ele fala sobre vãs filosofias e sutileza que podiam enganar eles, para que ninguém vos engane. Então essa palavra aqui que ele fala, que ninguém vos faça presa, né, seguiria no sentido de uma presa de caça mesmo, né? Então seria no sentido da pessoa ser privada ou roubada. Tem um comentário aqui do Mowley, né? Ele escreveu o seguinte aqui: que ninguém vos arrebate o corpo e a alma. Então isso é muito profundo, né? De alguém tirar a outra do evangelho, então seria tirar ela da salvação. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Por isso que ele fala para não dar ouvidos aqui às filosofias, né? Como filosofias dos homens e vãs sutilezas. As filosofias aqui, existem filosofias boas, mas quando ela vai de contrário à palavra de Deus, então você não deve dar ouvido a filosofias que vão contra o que a palavra de Deus ensina, tá bom? E essa palavra aqui, vã sutileza, ela significa que argumentos sem valor, tá bom? Às vezes tem coisas que a pessoa está debatendo ali nas escrituras, mas que não traz nenhum tipo de salvação, não é relevante ali. Vamos finalizando aqui no versículo 9 e 10. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então ele falando que em Cristo habita toda a sabedoria, habita toda a plenitude de Deus em Jesus Cristo. Então ele deve ser suficiente na nossa vida. Por isso que ele diz aqui no versículo 10. E nele estáis completo, a qual é o cabeça de todo o principado e poder. Então é em Cristo que a gente vai estar completo, não é pelas filosofias ou outros tipos aí de ensinamentos. Então é em Cristo. E aí eu termino aqui com uma escritura que eu lembrei por causa que fala que Cristo que nos completa, né? Aí eu lembrei de Salmos 23, que Davi diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Nesse versículo aqui, onde diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, a tradução no hebraico, né, a tradução correta seria dizer assim: o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. De nada sentirei falta é diferente de nada me faltará, né? Porque se você falar nada me faltará, dá a impressão de que não vai faltar nada para você, para sua casa, ou coisa assim. E nós passamos algumas privações, né? Bom, aqui então significa diferente. Quando diz de nada sentirei falta, significa que Deus é suficiente na minha vida, né? Que eu não vou sentir falta de nada. E como o apóstolo Paulo explicou aos filipenses também, tudo posso em Cristo que me fortalece, né? Porque eu posso padecer necessidades, mas estar com Cristo. Eu posso ter abundância e estar com Cristo. O mais importante é ter Cristo na nossa vida, porque conforme ele diz aqui aos Colossenses, ele é completo na nossa vida, tá bom? Então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.